educação de filhos. Eu tenho 3 filhos, né, em diferentes faixas etárias, mas, obviamente, não falarei para vocês da minha experiência com os meus filhos, né? Porque uma mensagem não pode ser baseada na nossa experiência pessoal, né? Então, a mensagem desta manhã, obviamente, será baseada, alicerçada nas Escrituras Sagradas, né? Alguns textos na Bíblia sobre educação de filhos, alguns princípios valiosos sobre educação de filhos. Às vezes nós pais nos sentimos impotentes, não sabemos como agir, como fazer, né? Nos sentimos inseguros. Então vou trazer aqui algumas contribuições das Escrituras Sagradas e também da psicologia, né? A psicologia é um campo da ciência do comportamento que estuda a fundo, né, essa relação parental, estuda como funciona o comportamento infantil, alguns desajustes e o que fazer, né? Então há pesquisas, estudos científicos assim produzidos em larga escala sobre a educação de filhos. A nossa literatura científica sobre isso é muito farta. Daí então escrevi um dos meus livros, Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, em que basearei essa mensagem, né? 4 modelos de paternidade é um dos capítulos desse livro aqui. Vou reunir os aportes desses 2 conhecimentos, da preciosa Escritura e da psicologia, e testei alguns desses princípios na criação com os meus filhos, né? Para ver se realmente funcionava. Alguns também que eu deixei de aplicar, vou relatar para os irmãos de algumas experiências aqui. Muito bem, vamos lá, queridos. Lá em Malaquias, capítulo 4, verso 6, é o último livro da Bíblia, o último texto, o último livro do Antigo Testamento, aliás, o último texto do Antigo Testamento, né? Deus, ele finaliza o Antigo Testamento com uma promessa, para depois passar os seus, 400 anos de silêncio aí, com a promessa. E olha que promessa que ele faz. Ele faz uma promessa para a família, em especial uma promessa para a relação entre pais e filhos. E diz assim: e converterá, Deus converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Ora, se ele diz isso, é porque já naquela época havia comprometimento na relação parental. É porque naquela época já existiam filhos que não falavam com seus pais. Já tinham pais que não conseguiam mais abraçar, conversar com seus filhos. Muito difícil. Pregando aqui, pertinho na igreja do pastor Evaldo, ali na PIB da Praia da Costa, preguei quase essa mesma palestra, e depois veio uma mãe, no final da mensagem, num domingo de manhã como esse, me pedindo socorro. Pastor, o que eu faço? Criei o meu filho na igreja, quando ele era criança. Na adolescência mais tardia, ele se desviou e está nas drogas. Irmãos, as relações de pais e filhos que foram idealizadas e planejadas para serem relações amorosas, de apoio, de prazer e alegria. Aliás, quando você planejou em ter filhos, essa foi a sua ideia, não é não? Vamos completar a nossa família, vamos ter filhos, os nossos filhos serão as rosas do nosso jardim, E aí você idealiza e planeja, e depois, às vezes, os desafios são inusitados, nos causam tanta surpresa. E sim, irmãos, sim, por causa de uma relação disfuncional, mesmo estando na igreja, mas estar na igreja, estar aqui ouvindo mensagem, não significa, propriamente dito, que nós praticamos o que diz aquele versículo anterior que o pastor Sebastião colocou ali. Não significa que nós praticamos o que a nossa rocha, que Cristo nos ensina.
Às vezes, mesmo na igreja, nós violamos alguns princípios bíblicos, nesse caso, sobre a educação de filhos. E aí, nós ferimos e somos feridos. Quantos filhos que às vezes passam por lutas, dificuldades e até abusos, violências, em casa, com o vizinho, na escola, às vezes na igreja, mas não tem a coragem de contar para os seus pais, não tem confiança nos seus pais. Bem, e quantos pais também. Já recebi no consultório mães que falaram assim: a minha vontade era jogar o meu filho pela janela, que eu não aguento mais, era sumir, desaparecer. É triste, mas às vezes a gente ouve isso. Mas aqui há uma esperança, meus irmãos, olha, e Deus há de converter o coração dos pais aos filhos, né? Deus há de promover uma reconciliação. É obviamente que a mensagem aqui é sucinta, né? Mas o meu desejo é inspirar você para dar os primeiros passos a uma reconciliação, se esse for o seu caso. Inclusive aqui para filhos adultos, que às vezes já tem 30, 40, 50 anos, seus pais têm 70, 80 anos. Já aconteceu aqui com você ou com algum vizinho, do pai e a mãe serem idosos e se queixarem, reclamarem: ô filho, por que você não me visita? Já tem 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, e lá dentro você sabe que você não visita seus pais. A mágoa, o ressentimento de como você foi criado, às vezes te impede, criou um muro que te impede de visitar os próprios pais. Vamos ver se a palavra de Deus vai nos ajudar nesta manhã. Bem, vou falar aqui então sobre os 4 modelos de paternidade. Você vai estar aí se identificando predominantemente com um modelo de paternidade. Obviamente você pode identificar características de outros modelos de paternidade na sua atuação aí com seus filhos, mas sempre há um, né, em que a gente se identifica mais, que é mais predominante. Então os 4 modelos de paternidade são o modelo omisso, omissa afetiva, omissa disciplinar autoritária e a paternidade assertiva. Vou iniciar falando sobre a paternidade omissa disciplinar, que é caracterizado por aqueles pais que se omitem em disciplinar, em corrigir, em treinar os seus filhos, em estabelecer limites, em orientar e instruir, em colocar fronteiras no seu filho para protegê-lo, fronteiras de segurança. Pais que se omitem. Olha só o que o texto diz em Provérbios 19, o grande rei Salomão, que foi educado pelo seu pai, o grande rei Davi, e que este filho Salomão soube dos erros que Davi cometeu. Eu tenho um post lá no meu Instagram, se você quiser me seguir, viu? ricardobrandão.psicólogo, e eu disse naquele conteúdo digital que Davi foi um grande rei, mas um péssimo pai. Podia até ter sido chamado como homem segundo o coração de Deus, um levita, adorador, né? Escreveu praticamente a metade dos salmos. Davi sozinho escreveu praticamente a metade do livro de Salmos, mas foi um péssimo pai. E em sua jornada, Davi cometeu o erro da omissão disciplinar. E por causa da sua omissão, houve uma tragédia na família, irmão matando irmão. Então esse Salomão, inserido nessa família, e aí quando a gente fala sobre isso, esses dias eu estava refletindo, irmãos, que Deus maravilhoso com a gente, né? Que Deus empático. Preste atenção na semântica desse atributo de Deus. Deus é empático, irmão. Porque ele não esconde, ele deixa ali transparente nas suas escrituras para todo mundo ficar sabendo que até os mais chegados de Deus, até os homens mais usados, mais ungidos de Deus, pastor Sebastião, tinham dificuldades e lutas nas suas famílias, também cometiam erros com seus filhos, com seus pais, mas mesmo assim,
Deus não os abandonou, Deus não os descartou, Deus não os excluiu. Amém? Irmãos, isso me deixa muito tranquilo, muito confortável, muito aliviado, porque eu olho para a minha família e eu concluo que a minha família é imperfeita. E eu sou um pai imperfeito, mesmo conhecendo as Escrituras. E pela manhã, acabei de fazer orientação de pais no consultório. E às vezes à tarde, eu cometo aquele erro que eu orientei os pais não cometerem de manhã, meu Deus. E eu olho para mim, será que há jeito para mim? Quando eu olho para as Escrituras, porque Davi também era todo bagunçado, a família. Olha só, a primeira família que Deus criou, a primeira, irmão. Um irmão matou o outro, Caim matou Abel. Será que houve falha na criação desses filhos? Será que Adão e Eva falharam como pais? Na primeira família. Se Deus deixou isso escancarado para todos nós lermos, pelo menos é para a gente, primeiro, aprender com os erros deles. Para a gente se esforçar para não cometer os erros que esses pais cometeram, que esses filhos cometeram. Mas também, para a gente não se auto-excluir da presença do Pai, do Eterno, em função da culpa, do senso de indignidade. Calma aí, eu sei que eu sou imperfeito, mas Deus continua apostando em mim, assim como os pais na Bíblia também eram imperfeitos e erraram, né? Então, vamos aqui para alguns conselhos do Eterno. Ele falou assim, discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de limites, é um alerta, precisa de limites. Há pais que falham em não estabelecer limites para os filhos, por N motivos. Um deles, o cansaço, o estresse. O pai e a mãe trabalham fora o dia inteiro, né? Chega em casa, estão esgotados, exauridos, e aí o filho percebe o filho fazendo alguma coisa de errado, percebe o filho ultrapassando o limite, fazendo uma pirraça, ou se o filho é adolescente, confrontando, fazendo de conta que se esqueceu daquele combinado que os pais fizeram com ele, fazendo de conta que se esqueceu daquela regra dentro de casa, quebra a regra, confronta os pais, e aí os pais cansados, exauridos, esgotados, ao invés deles fazerem valer a regra, falei, não filho, você precisa chegar no horário que nós combinamos, sim. Não, você precisa seguir com alguns hábitos, sim. Mas os pais estão cansados, o filho reclama e os pais deixam para lá. Deixam. Esse é um dos motivos do cansaço, esgotamento. Alguns pais, veja, quando eram crianças, sofreram com uma paternidade autoritária. Pais que não deixavam os filhos falarem, pais que batiam muito, ou pais omissos, que fizeram com que você crescesse se sentindo ignorado, negligenciado, rejeitado, sem atenção. E aí quando você cresce, você diz assim, quero ser um pai e uma mãe diferente. Quando eu era criança, eu senti a ausência dos meus pais dentro de casa, eu não senti o amor. Isso abalou minha autoestima, prejudicou meu desempenho acadêmico. Então eu quero ser um pai diferente, eu quero nutrir o meu filho em amor, em apoio, eu quero que meu filho se sinta amado, diferente de mim. Aí sabe o que acontece? Um filho manifesta um desejo, uma opinião contrária à saúde dele, contrária aos preceitos bíblicos, contrária aos seus valores. Mas às vezes você pensa assim, não, eu não posso dizer não, eu não posso estabelecer limite, eu não posso corrigir, eu não posso disciplinar, o que meu filho vai pensar de mim? Meu filho também pode sentir ferido, ou machucado, injustiçado. Não, eu devo deixar, devo apoiá-lo em tudo, sempre dizer sim, com medo de caso disser não, com medo, se caso corrigir, esse filho vai sentir o que você sentiu. E aí o que os pais fazem? Na intenção
de ser diferente dos primeiros pais dele, da sua família de origem, na intenção de criar um filho diferente, com que aquele filho cresça com autoconfiança, com autoestima, se sentindo amado, ele vai para o outro extremo e comete aquele erro ali. O erro da omissão em disciplinar. Um filho acorda e fala: pai, estou com preguiça, não quero ir para a escola. Estou com preguiça, não quero ir para a igreja. Vocês vão sair juntos em família para um local que é importante? Ah, não quero, me deixa na casa do namorado, namorada. Lógico que tudo é conversado, tem que se avaliar o contexto, mas há momentos, irmãos, que nós sim precisamos frustrar os nossos filhos. Há momentos que a gente tem que dizer não, não tem jeito, não tem como agradar sempre, não tem como dizer sim sempre. Mas se você é daquele que não tem energia emocional para comprar uma briga, entre aspas, com seu filho, para o próprio bem dele, você está praticando uma omissão disciplinar. Certa vez, eu atendendo um jovem, já casado, 20 e poucos anos, com um filho pequeno, trabalhando, ele me pedindo ajuda, socorro, porque ele estava com o vício do alcoolismo, e isso estava colocando esse vício a ponto dele perder a família, o casamento, perder o emprego, e ele se queixando que, quando ele era adolescente, novinho, ele se queixando, reclamando. Se quando eu era adolescente, se os meus pais me colocassem freios. Eu era, vou usar os termos da palavra de Deus, não foi exatamente esse texto que ele usou, mas como se ele estivesse falando assim: quando eu era um adolescente de gênio difícil, que eu queria sair para as baladas, ele não era evangélico, mas que seja, às vezes adolescentes que querem dar uma saidinha, né? Se quando eu queria sair e voltar às 3 horas da manhã, se o meu pai e a minha mãe me colocassem freio, se meu pai e a minha mãe me frustrasse, hoje eu não estaria onde eu estou, viciado em álcool, em droga, destruindo a minha vida, a vida do meu casamento, a vida do meu filho. Mas os meus pais não se importavam comigo. Essa é a interpretação do filho que faz, irmão. Quando o pai e a mãe não colocam limite, não se importa, não pergunta, não coloca freio, não diz não. Você está pensando que filho gosta de pai e mãe que deixa tudo? Não! Os filhos sentem com que os pais não se importam com eles. Meus pais não têm ciúmes de mim, me deixam andar com qualquer um, não coloca freio. E aquele jovem, se queixando e reclamando, porque ele chegava 3 horas da manhã, passava as noites bebendo, com companhias inadequadas, ele chegava em casa, os pais não faziam nada, às vezes só reclamando, o pai ocupando o tempo inteiro trabalho, só trabalho, e não conseguia enxergar o buraco com que o filho estava afundando. A falta de disciplina, sim, no início, pode até causar um bem-estar ao filho, que bom, mas futuramente, isso vai causar um mal ao seu filho, e depois, quando ele estiver mais maduro, ele vai refletir sobre a criação dele, e ele vai dizer: porque os meus pais não me imporam freios, agora eu não tenho autocontrole. E aí há filhos, que desenvolvem compulsão alimentar, vício em pornografia, compulsão tecnológica, que é alguma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, aliás, agora, vício em telinhas. Provérbios 3, 24, 25, quem se nega a castigar seu filho não ama, olha só, não ama. Então, a disciplina é uma expressão de amor. Tem gente que fala assim, você tem que equilibrar amor e disciplina. Não é a mesma coisa. Corrigir filho, colocar freio, combinar regras, disciplinar, instruir, comprar briga com ele, frustrá-lo, é uma expressão que você se importa, que você ama com ele. Você não pode abrir mão disso, porque nós pais somos os guardiões dos nossos filhos, irmãos. Se a gente não fizer isso por eles, quem vai fazer?
Você não pode deixar o seu filho entregue aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Você precisa monitorar, supervisionar. Sim. Inclusive, no uso das tecnologias, das redes sociais, do computador. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Né? O mal da nossa década, né? O uso excessivo das redes sociais. Antigamente era da televisão. Participei do congresso da CEPAL em São Paulo, onde o Ricardo, meu xará, Ricardo Agreste, falava sobre os perigos, né, do uso das telas, né, dos celulares, usando como referência Zygmunt Bauman, do livro Amor Líquido. Ele falava como que as relações estão tão líquidas, né, em função do uso excessivo do celular. A gente deixa de olhar olho no olho, conversa com o outro olhando no celular. E eu fazendo, né, uma análise durante aquela palestra. Há 10 anos atrás a gente reclamava que acontecia a mesma coisa, mas não por causa do uso do celular, mas por causa do uso da televisão. Você lembra disso? Quantas vezes o pastor aqui no púlpito já encorajou, irmãos, vamos passar menos tempo na televisão, desliga a televisão, invista na relação ali com seu filho, com seu cônjuge. Hoje a gente não fala mais de televisão, hoje a gente fala, reduz o tempo do celular. E aí, meu amigo, minha amiga, você precisa combinar limites e fronteiras com o seu filho em relação ao uso do celular. Hoje já existe diagnóstico no DSM, no Manual de Transtornos Mentais, sobre o transtorno e excesso do uso de telas, nomofobia. Já existe diagnóstico. Já existe protocolos de atendimentos psiquiátricos e psicológicos de adultos, adolescentes e crianças que são viciadas em tela celular. E cabe a nós, pais, como guardiões dos nossos filhos, estabelecermos essas fronteiras. Mesmo que o seu filho se queixe e reclame, mesmo que ele precise do celular para fazer aulas online, não teve jeito, né, irmão? Nessa pandemia, muitas crianças que não tinham aparelho antes ganharam o celular de presente. Eu fui um, não tem como a minha filha passar uma manhã inteira usando o meu celular. Eu preciso sair para trabalhar usando o celular da mãe. Tivemos que comprar um aparelho para ela. Olha o desafio de monitorar, supervisionar. Olha o perigo que é a possibilidade de violações à integridade da criança, do filho, violações virtuais, né, por pessoas más intencionadas. Todo dia passa notícias, cases na televisão, nos noticiários, né, de violências psicológicas, sexuais. Atendo no consultório casos como esse. E cabe a gente não pode se acovardar. Nós pais não podemos, né, sermos omissos com os nossos filhos em tudo. O que você enxerga como veredas saudáveis para os seus filhos? Você tem que lutar por isso. Infelizmente, há filhos que ganham os pais no cansaço. Deixa para lá, deixa para lá. Porque é difícil, né, irmão? Se o seu filho não ficar no celular, ele vai fazer o quê? E aí é um desafio que eu faço, né? Porque se você for tirar o celular do seu filho vai reclamar. Uma vez eu fui ministrar um seminário numa igreja, aí fiquei hospedado ali na casa, né, do líder do ministério. Aí no domingo à tarde, pregamos sábado à noite, domingo de manhã, pregamos domingo à noite. Domingo à tarde a gente estava descansando, o filho estava no celular, e o filho chamando: pai, vamos sair, vamos jogar bola. Filho adolescente: pai, vamos para algum lugar. E o pai lá, todo cansadão, trabalhando em 2 empregos, todo cansadão. Não, filho, vamos ficar por aqui mesmo. Aí o filho se queixou: pai, o senhor reclama que eu fico muito no celular, mas o senhor não me dá a opção. Precisa de psicólogo para isso? Para falar essas verdades para o pai? Precisa de um pastor? Precisa de uma pregação, uma mensagem para isso? O filho está dizendo.
Pai, o senhor não dá atenção, aí o senhor reclama. Eu vou fazer o que se eu não estiver no celular? Olha só, irmão. Precisamos estabelecer fronteiras, lógico. Crianças, até 12 anos, irmãos. O ideal é passar apenas 2 horas na frente da tela. 2 horas, aos 12 anos. Obviamente que em função do estudo não tem jeito, né? Da escola tem que passar, mas para entretenimento, 2 horas no máximo. Agora, e fora o celular, o que nós vamos fazer com a criança? E aí eu vou apresentar algumas sugestões aqui, né, quando eu falar sobre a paternidade assertiva. Jogar com o filho. Ter jogos, nas minhas terapias eu oriento isso. Compre jogos, tenha uma brinquedoteca em casa. Jogue com o seu filho, é uma forma de você passar um tempo, desenvolver algumas habilidades intelectuais no filho através dos jogos, né? Desenvolver autocontrole dele, desenvolver uma boa relação afetiva, de amabilidade com o filho, onde você pode elogiá-lo, pode dar um tapinha nas costas, pode parabenizá-lo porque ele é muito bom, muito inteligente, acertou numa jogada, porque ele venceu uma partida. Olha quantas vantagens, né? Mas sim, você precisa estabelecer limites. E aí, eu gosto muito de usar essa frase, porque em muitos casos os filhos podem nos chantagear, né? Uma vez, uma mãe chegou para mim chorando: a minha filha disse que eu sou a pior mãe do mundo, que ela me odeia. Eu falei: quantos filhos a filha da senhora tem? Ela tem 3 anos, é porque eu não deixei ela fazer isso. Eu falei: mãe, larga de ser besta, de ser boba, você está acreditando nela? Que você é a pior mãe do mundo, que ela te odeia? Que quando ela crescer, ela vai sair de casa? Larga de ser boba, não caia nessa armadilha de chantagem emocional. Mas há pais que caem. Não posso ver o meu filho chorar, não posso frustrá-lo, não posso dizer não. Meu filho bateu a porta do quarto porque ele ficou chateado porque eu fui firme, numa disciplina. Não, meu Deus, o que meu filho vai pensar de mim, vai sentir de mim? Larga de ser bobo. E grave essa frase aí, tira uma foto: não tenha pressa em ser amado por seus filhos. Quem é pai, quem decide ser pai e mãe, não pode ter pressa em ser amado e admirado pelos seus filhos, porque há situações, irmão, os avós deixam tudo, né? Os avós, meu irmão, é tudo liberado. Tem que ser mesmo, né? Eu, quando for avô, eu vou fazer a mesma coisa. Meu netinho vai chegar em casa, já estou até planejando, meu irmão. Não vai existir não, eu vou deixar ele comer doce, eu vou querer fazer o papel, né, de bonzão. Agora, pai e mãe, às vezes tem que dizer não, sim, irmão, frustrar, e às vezes o filho... Certo, vai ligar lá em cima. Então, escute, não tenha pressa em ser amado e admirado por seu filho. Né? Certa vez o meu filho, eu tinha um filho, acho que ele tinha 17 anos, meu filho mais velho hoje, ele tem 25, antes ele tinha 17 na época, ele falou: pai, faz um financiamento de uma moto, que eu quero uma moto de 300 cilindradas. Eu falei: como? Eu quero uma grande logo, uma moto de 300 cilindradas, faz o financiamento. Ele já trabalhava com 17 anos, eu pago a prestação. Eu falei: como? Não, no meu nome? Não, eu acho que ele já tinha 18 anos, ele pediu para comprar o veículo. Eu falei: não, mas espera aí, eu não vou colocar um bem assim em meu nome para depois você não ter condições de eu pagar a prestação, não. Eu vou te ensinar a responsabilidade. Vamos fazer assim, vamos lá na concessionária e fizemos um consórcio. Você faz um consórcio, porque no consórcio pode fazer no nome, né? No nome dele, do filho. Mesmo sem ter comprovante de renda. Para iniciar um consórcio pode, não pegou o bem ainda. Aí ele reclamou comigo: pai, o senhor é ruim. Um colega meu, mesmo sendo menor de idade, o pai deixa ele dirigir. Não, acho que ele era menor de idade mesmo. Ele tinha 17 anos. Ele falando: pai,
o pai do colega meu deixa ele andar de carro, mesmo ele sem ter habilitação. Senhor, ruim, se eu for fazer um consórcio, eu não vou pegar a moto agora, eu só vou poder pegar a moto depois. Eu falei, sim, mas tem que ser assim, filho. Você tem que aprender a assumir suas próprias responsabilidades. Eu não vou fazer uma dívida no meu nome. E aí foi lá e ele fez o consórcio no nome dele, menor de idade, ele começou pagando. Na época ele achou que eu era o pior pai do mundo. Ficou chateado comigo, que eu não realizei o sonho, que os colegas dele já andavam, ele não podia andar de moto. E ele começou a pagar a motinha. Nesse interim, ele abriu uma loja de roupa, na minha cidade, lá de Linhares. E aí foi se passando os anos, ele foi contemplado. Depois, me pergunta se ele pegou a moto. Não, finalizou o consórcio. Aí ele começou a namorar, noivou. Pergunta se quando ele quitou o consórcio, ele pegou a moto 300 cilindrada. Não, pegou a carta de crédito e deu uma entrada num lote de quase 400 metros quadrados, numa área boa lá na minha cidade. Aí ele falou assim depois, pai, ainda bem que o senhor não fez o financiamento, né, pai? O valor de uma eu ia pagar 2 motos. Falei, agora eu sou pai bom, né? Agora você me agradece, é assim, irmão. Não tenha pressa em ser amado pelo seu, admirado pelo seu filho. Hoje, lá na frente, o seu filho vai te agradecer. Pai, mãe, obrigado porque o senhor foi firme comigo. Firme. Não me deixou desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Me disse não quando era necessário. Me protegeu estabelecendo fronteiras, para não permitir que eu desenvolvesse vícios na tela, vícios em pornografia. Obrigado pela sua disciplina em me ajudar a construir hábitos saudáveis. Meu irmão, se você está cansado, exaurido, estressado, você não tem energia emocional para lidar com seus filhos, converse com sua esposa, com seu marido, repense o seu estilo de vida, porque alguma coisa tem que mudar, as coisas não podem continuar assim. Se você faz vista grossa, repense o seu estilo de vida. O seu filho precisa da sua atenção. Precisa dizer não. Paulo aprendeu isso com o próprio Deus. Filipenses 4, 11 a 13. Paulo disse, eu aprendi a viver o segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que fortalece. Eu aprendi a ser forte, a desenvolver resiliência, não é porque Deus, o Pai Celestial, me dava tudo, me abençoava em tudo, não. Às vezes até o próprio Deus nos treina, para que sejamos cristãos fortes e maduros, e a gente faz orações, Deus me dá isso, Deus fala, não vou te dar, seja forte. Não vou satisfazer esse desejo, seja forte, crie resiliência. Eu não quero criar um cristão, um filho fraco, Nutella, crente Nutella, fraquinho. Qualquer prova, qualquer tribulação, não vou mais na igreja, vou me desviar, não amo mais Deus, Deus não se importa comigo. Não, faça como Deus, aprenda a dizer não. O apóstolo Paulo falou, Senhor, me tira esse espinho da carne. O que Deus falou? Não, mas Senhor, eu curo um monte de enfermo, eu sou o maior missionário do Novo Testamento, escrevi a metade do Novo Testamento, 13 epístolas. Senhor, eu sou o cara. Ele olhou, me dá, Senhor, tira o espinho da minha carne. Deus olhou assim, não, seja forte, não vou realizar todos os seus desejos, minha graça te basta, já está bom, anda, continua, segue em frente, vamos lá, seja forte. Então, queridos, aprendamos como nosso Senhor, Deus a dizer não. E aí, uma das formas que você tem a fazer é jogando com seu filho. Você sabia que você cria resiliência no seu filho, ensina o seu filho a resistir dificuldades, lutas, inclusive na escola. Às vezes há queixas de crianças, né? O coleguinha me tratou mal assim. Eu queria participar dessa atividade em grupo. Um coleguinha não quis que eu participasse daquele grupo. Fui participar de uma atividade de educação física esportiva, um coleguinha me chutou, me excluiu, não me escolheu para o time. E aí as crianças hiper
frágeis e vulneráveis emocionalmente, entram em depressão, querem sair da escola por causa disso. Ô irmão, aí você vai lá brigar com a escola, com a instituição, você vai demandar uma reunião com os atores institucionais, dizendo que tem que respeitar seu filho, conforme for o nível, o grau, até pode ser, mas você tem que preparar o seu filho para o mundo, porque lá no mundo vai ser assim também, ele vai sofrer rejeição, exclusão, injustiça, isso vai acontecer, e Deus vai permitir. Deus permitiu com que os profetas sofressem exclusão, rejeição, injustiça. A gente tem que aprender a ser forte, para resistir isso, e não se desmantelar emocionalmente. E uma das formas é você treinar isso em casa. Você pode usar os jogos, para quem tem crianças aí, né, de 14 anos para baixo, funciona bem, use jogos. O seu filho vai perder uma partida. Aliás, antes de perder a partida, no meio do processo, o seu filho vai perceber que ele está perdendo, ele está em desvantagem. Qual é a primeira atitude da criança? Quero mudar as regras do jogo para me beneficiar. É onde você vai entrar e dizer, não, não pode, filho, regras têm que ser mantidas. Generalize esse aprendizado aqui numa atividade lúdica para a vida real. Assim como no jogo você não pode quebrar regras, burlar regras para ter benefícios próprios ou se escapar de uma consequência. Na vida real, na escola, na igreja, na empresa, no trabalho, na escolinha de futebol, na escola de inglês, de piano, de música, tem regras e você tem que respeitar regras, mesmo que te doa, mesmo que seja desconfortável, assim como no jogo, na atividade lúdica, você tem que suportar você ficar em desvantagem. Ensine isso ao seu filho. Treine o seu filho a ser forte. Não fuja. Ah, eu vou perder. Suporte a perda. Isso não é o fim do mundo. Você não é a pior pessoa porque você perdeu uma partida. Você não é burro nem incompetente porque você perdeu uma partida. Você pode perder uma partida agora, mas na próxima você pode ganhar. Ensine o seu filho a resistir perdas. Você faz isso com atividades lúdicas, irmãos. Se você quiser saber mais, adquira esse livro aqui, tem um capítulo só sobre isso, eu preciso passar por causa do tempo que urge. Muito bem, paternidade omissa afetiva. Falamos antes da falta de disciplina, de fronteira de correção. Agora há um pecado que os pais cometem também, que é a omissão em dar afeto aos filhos. Colossenses 3:21, o apóstolo Paulo fala, pais não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Uma forma de você irritar o filho é você negar um direito dele. Os conselhos tutelares espalhados pelo Brasil coletam denúncias, tanto presenciais, tanto quanto pelo Disque 100. Com esses dados, a Secretaria de Direitos Humanos, de Direito da Criança e do Adolescente, divulgam, estatísticas. E aí há dados de violência sexual sofrida por crianças e adolescentes, violência física e negligência. A negligência paterna-materna é um dado que consta lá na estatística de violação dos direitos da criança e do adolescente. Pais que negligenciam, que não suprem os filhos em afeto, cometem um erro. Não é apenas negligência de higiene, de educação, mas de afeto. O abandono afetivo, irmãos, causa um estrago na vida dos filhos. E há pais que são omissos em afeto. E isso irrita. Quando você nega ao filho um direito dele, o filho ele precisa de um eu te amo. A sua filha precisa ouvir, você é a minha princesa linda. Ontem eu fui anteontem fui no supermercado, uns 3 dias atrás, aí
comprei um Kit Kat, falei, peraí meu bem, eu quero comprar um Kit Kat aqui para o Tiago, meu filho do meio. Eu comprei para um só, irmão, não comprei para os 3 não. Meus 3 filhos têm que aprender a se alegrar com a alegria do outro. Não é porque eu comprei comprei alguma coisa para um, eu tenho que comprar para todos, não. Eles não são iguais, eles são diferentes entre eles. E às vezes requer algum tratamento individualizado, não injustiçado, de preferencialismo, mas individualizado. E aí naquele dia eu decidi, hoje eu vou comprar um Kit Kat e vou dar para um filho só. Os outros vão ver e precisam se alegrar com isso. E aí eu comprei, e aí ontem eu fui dar para o meu filho, aqui filho, um Kit Kat e tal. Ele olhou assim, ué pai, mas por quê? Hoje não é meu aniversário, não é dia das crianças, brincando. Ué pai, mas por quê? O que eu fiz? Não filho, eu passei lá, lembrei de você, lembrei que você gosta e quis te dar, te presentear. Ele olhou assim, deu um sorriso, me abraçou, obrigado pai. Sabe irmãos, isso é uma expressão de afeto. Aqui no livro eu falo sobre as 5 expressões de amor, até baseado naquela teoria do antropólogo Gary Chapman, né? As 5 expressões de amor, um presentinho que expressa, sinaliza, significa, me importo com você, amo você, por isso eu lembrei de você onde eu estava, toma aqui, presentinho, uma lembrança. Filhos se sentem amados assim, é uma das formas dos filhos se sentir amado. Mas há pais e mães que negam, que são omissos em manifestar essa atenção, esse carinho, esse afeto aos filhos. Isso faz o que com os filhos, irmãos? 2 situações que o apóstolo Paulo coloca aqui, 2 situações antagônicas. Lógico que o objetivo do apóstolo Paulo aqui não era escrever um tratado psicológico dos efeitos, dos danos, das sequelas emocionais e comportamentais da omissão afetiva dos pais. O objetivo do apóstolo Paulo não era esse, mas eu como psicólogo, quando eu leio isso aqui, não tem jeito, né? Porque primeiro ele fala assim, não irrite seus filhos. Que comportamento que causa em um filho, quando um pai, ele só pensa em colocar regra, ele só diz não, ele só chama o filho para brigar, ele só chama o filho para corrigir, e na hora do afeto, do companheirismo, ele não marca a presença. Na hora de um beijo, de uma frase, de um elogio, não marca a presença. Como é que esse filho vai reagir, irmão? Vai se irritar, e pode se irritar com o pai e com a mãe, e pode se rebelar com o pai e com a mãe, e o pai pode dizer, vai para a direita, o filho, não vou para a esquerda. Mas por quê? Você é um filho rebelde? Não, não sou um filho rebelde, é porque o Senhor está violando o meu direito de afetividade, estou com déficit afetivo, o Senhor não está me dando a atenção necessária, o suficiente, porque o Senhor é um workaholic, está viciado em trabalho, e o Senhor não sabe equilibrar a agenda, o tempo do Senhor, e quando eu peço minimamente para praticar uma atividade lúdica esportiva comigo, o Senhor não faz. Lógico que um filho não vai ter essa eloquência, né? Mas irmão, estou traduzindo para você. Estou traduzindo. Meu anjo, você pode abrir, fazer uma gentileza? Obrigado, que nunca falte água na sua casa, em nome de Jesus. Então, irmão, preste assunto aqui, presta assunto. Quando um filho, irmão, manifesta um comportamento de rebeldia, de desobediência, às vezes eu recebo um consultório, doutor, esse menino aqui está rebelde, está desobediente, conserta ele. Não, não é assim não, filho, conserta ele não, vem aqui você primeiro. Eu não atendo criança logo de cara, eu quero ouvir você primeiro, aí eu vou fazer, uma anamnese, uma investigação, aí eu percebo, você sabe que eu nem preciso atender o seu filho agora não, vou atender depois, mas agora não preciso não, você sabe por quê? Identifiquei aqui uma possível explicação para o teu filho estar rebelde, está desobediente, está tirando nota baixa na escola, que você manda ele estudar, ele não estuda, ele te engana, ele mente. Estou identificando aqui, o motivo de alguns comportamentos desviantes e inadequados. É porque está faltando afeto. E o filho está respondendo o quê? Com irritação, com indignação. Ei, pai, mãe, estou sofrendo. Há alguma coisa de errado aqui dentro de casa e dentro do meu coração, estou sofrendo. Ontem, me levaram uma paciente lá, uma adolescente, porque ela só fica trancada dentro do quarto. Não aguento, conserta essa menina. E ouvindo-a, ela diz, não recebo atenção, sou ignorada, sou negligenciada. Irmãos, boa parte do comportamento dos filhos, boa parte,
Não todo o comportamento, mas boa parte do comportamento dos filhos vai melhorar quando o comportamento dos pais melhorar. É um efeito dominó. Então não irrite o seu filho, dê a ele o que é de direito dele, afeto, amor, companhia. Você chama o seu filho para a igreja, ele vem. Quando o seu filho chama você para assistir ele lá numa final de jogo de futebol da Copa dos Ricos que teve ali na praça ali, que eu esqueci o nome do complexo esportivo ali que eu assisti meu filho. Você vai, você mata um dia de trabalho seu, deixa de trabalhar um dia e viaja com seu filho no seu carro, levando os colegas dele, e você é um dos únicos pais que está lá presenciando, fotografando, filmando seu filho. Você faz isso? Agora, chamar para a igreja, você chama, você quer que seu filho venha. Agora, ir, assisti-lo no recital, você fala que você não tem tempo. Como? Isso causa irritação no filho, irmão. Isso causa indignação. Então, isso é para você repensar, você está suprindo as necessidades emocionais dos filhos. Mas Paulo também fala o seguinte, para que eles não desanimem. Então, note que a reação do desânimo pode ser antagônica, diametralmente oposta à reação da agressividade, da irritação. Há filhos, porém, que quando são tratados assim, eles não se rebelam. Eles não desobedecem, eles não afrontam os pais, dizendo alguma coisa de errado. Eles deprimem, eles se retraem, e pode entrar em depressão, se não agora, pode desenvolver isso futuramente. Filhos que não se sentem devidamente amados, não há expressão, eles não decodificam mensagem de amor, de companheirismo, de afeto dos pais. Uma vez eu atendendo uma criança, 5 anos, os pais reclamavam, esse menino ele vai no colo de todo mundo, ele vê um estranho pela primeira vez, já vai abraçar o estranho, e quer abraçar o estranho, eu falei, a gente não entende, que coisa esquisita. Aí depois atendendo, eles falaram, o pai nunca abraça o filho, nunca abraçou. E aí eu fui consultar o pai disse, não, lá em casa, cara, lá em casa era assim, a única expressão de afeto, meu pai passava e aí, buf, quase o garoto tropeçava no chão, essa era a expressão de afeto, não tinha esse negócio de abraço. Eu fui criado assim, homem grandão, eu fui criado dessa forma, até hoje, tenho 40 e poucos anos, meu pai não me abraça, não existe esse negócio de homem não beija homem lá em casa. E aí ele reproduz o modelo parental que ele foi criado, ele reproduz no filho, sem autorreflexão, sem tomada de consciência para filtrar aquilo que ele pode repetir e aquilo que ele precisa modificar, e aquilo ele não modificou. Não consigo abraçar, não consigo beijar. Olha, se você tem essa dificuldade, querido, isso é uma disfunção. A menos que você tenha sido criado na Coreia. Uma vez eu atendi uma paciente coreana, quer dizer assim, lá na Coreia, ninguém cumprimenta ninguém dando a mão, dando abraço. É assim, ó. Ninguém se toca, tudo bem, faz parte da cultura. Mas aqui, no nosso Brasil, país de gente calorosa, você precisa procurar ajuda. Se você não consegue elogiar o seu filho, parabenizar o seu filho, você precisa procurar ajuda. Se no seu coração há muita mágoa, muito ressentimento, porque o seu filho não te obedece, porque ele faz um monte de coisa, e você não consegue expressar uma palavra de afeto, você precisa procurar ajuda, para tirar isso do seu coração, para tirar esse lixo emocional do seu coração, porque é necessidade do filho, e o filho, ao invés de se irritar, ele pode desanimar, ele pode adoecer emocionalmente, porque ele não recebe afeto devidamente. E aí uma dica, você quer ter um filho obediente? Você quer ter um filho que siga os seus conselhos? Você quer que o teu filho te siga e ouça a sua voz, mesmo na sua ausência, que ele seja leal e fiel a você? Ame
primeiro, porque o relacionamento precede as regras. O relacionamento afetivo, ele precisa preceder, ele precisa vir antes das regras. Antes de você se preocupar em formas, em estratégias de fazer o seu filho andar na linha, você precisa pensar: eu estou fazendo o devido investimento parental afetivo no meu filho? O meu filho se sente devidamente amado e amada? Vou falar um pouco sobre isso hoje à noite. De 0 a 10, pastor Diniz vai lembrar. Eu perguntava isso aos meus filhos direto: filho, de 0 a 10, uma escala, quanto você se sente amado e amada pelo papai? Porque a nota que ele dará será proporcional à disposição dele em te obedecer, em ser leal, em ser fiel a você. Se o seu filho se sentir, dá uma nota 2, 3, não se sentir devidamente amado, valorizado por você, pai e mãe, ele não vai ter disposição em te seguir, em te obedecer, e quando ele ficar adulto, te visitar quando você ficar velho. Cuidado. Trate o seu filho bem hoje, para que no futuro ele te trate bem quando você ficar idoso e queira cuidar dele. Porque se você negligenciar o cuidado emocional afetivo dele, hoje, quando você ficar idoso, idosa, ele vai fazer isso com você. Há uma grande possibilidade. A menos que ele lê esse livro aí, converta o coração dele e não repita o erro que você cometeu com ele, né? Não repita esse erro com você. Olha só a estratégia do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios 9:20. Fiz-me judeu. Judeu, nesse caso aqui, Paulo está falando da religião do judaísmo. Paulo, obviamente, era judeu por descendência, e tinha pais judeus, apesar de ele ter nascido na colônia romana, né, fora de Israel, mas ele era judeu. Mas ele falou: eu fiz-me judeu, no caso da religião do judaísmo, como se eu fosse judeu. Eu não sou mais judeu, hoje eu sou um cristão. Paulo era cristão. Mas falou: não, mas mesmo sendo cristão, eu me fiz judeu, para com os judeus. Para quê? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Eu não estou mais debaixo da lei, eu não sigo mais a lei de Moisés, eu estou debaixo da graça. Mas eu fiz isso para quê? Para ganhar os que estão debaixo da lei. E aí os outros textos subsequentes, ele continua falando: eu também uso dessa estratégia para com os gentios. Eu não sendo um gentio, não sendo um bárbaro, um politeísta, um sem religião, mas eu ajo, eu me comporto, não cometendo pecados, mas eu me aproximo deles, me identifico como se eu fosse um deles, como se eu fosse um gentio. Lembra Paulo entrando no Areópago? Não era numa sinagoga dos judeus, ou numa Areópago dos gregos, politeístas, e aí ele vai e se identifica com aquela turma, e diz: parabenizo vocês, vejo que vocês são religiosos, então, olha só que bacana, ele se identifica, se aproxima. Você quer ganhar o coração do seu filho? Pratique empatia, invista em afetividade. Você percebe o seu filho longe de você, você percebe o seu filho distante de você, que o seu filho não quer passar tempo, que você chama para ir na pizzaria e seu filho não quer ir, seu filho fica trancado num quarto. Pare um pouco, converse com ele, pergunte o que está acontecendo, do que ele sente falta. Ouça o seu filho, ao invés de dar um sermão nele, pare para ouvi-lo. E verifique, converse com a tua esposa, com o teu marido, se você, né, ou é casado pela segunda vez, né, converse com madrasta, com o padrasto dele, repense o seu estilo de vida. Ouça da parte dele, se ele se sente amado, o que está faltando? É mais tempo de qualidade, né? É mais diálogo, é você estar, né, elogiando, dando palavras que restauram, que curam. Bem, penúltima paternidade, autoritária. É aquela paternidade caracterizada pelo excesso de disciplina. A gente falou da falta, né? Essa aí fala do excesso. A sua casa não pode ser um quartel-general. É lógico que filhos precisam respeitar regras, precisa ter regras em casa. É lógico que filhos, mesmo
com 8, 9 anos, sim, eles já podem fazer algumas tarefas domésticas. Você precisa sentar e fazer um acordo, um combinado com seus filhos, já lhe transmitindo um senso de responsabilidade. Sim, minha filha de 11 anos, ela já lava as vasilhas em casa. E de todo mundo, não tem esse negócio de só lavar a vasilha do prato que ela comeu, não. De todo mundo. Quando eu compro comida, eu não compro só para mim, eu compro para ela também, para todo mundo. Então, ela tem que aprender a lavar a vasilha de todo mundo também. Filho lá é homem, mas às vezes tem a escala dele também de lavar vasilha. Lógico, irmãos, nós precisamos colocar filhos para fazer tarefa doméstica. Eu ouvi de um estudante de medicina, um pai falando: eu serei médica, pagarei secretárias empregadas, então eu só quero saber de estudar, eu passo 12 horas estudando, eu serei médico. Ah, bonitinho, mas você não é médico ainda não, então enquanto você está aqui dentro de casa, você tem que fazer tarefa doméstica sim. Aprenda a fazer sua responsabilidade, organize sua agenda. Só que há pais que excedem, O que caracteriza uma paternidade autoritária é aquela que silencia o filho. O filho não tem direito à voz. Lembra dos de antigamente? Isso, às vezes a gente ouve, as pessoas falando assim: naquela época, o meu pai só olhava assim, a gente já entendia, saía da sala. Não tinha espaço de diálogo. Mas cala a boca, que quem manda aqui sou eu que te sustento. Quando você se sustentar a si mesmo, você vaza, você sai na sua própria casa. Enquanto você estiver aqui, quem manda aqui sou eu. Então você tem que seguir as minhas regras. Em conteúdo está certo, mas a forma com que você falou está errado. Há filhos que se sentem, que sofrem de abuso de autoridade dos pais. Em outro texto, a carta aos Efésios é uma carta paralela a Colossenses, Há quem diga, até alguns teólogos, de tanta semelhança que há, de tanto texto parecido que há nos dois epístolas, que escreveu até para os mesmos destinatários. Mas Paulo, ele cita um texto minimamente diferente aqui, bem parecido com aquele texto anterior de Colossenses 3:21. Paulo fala o seguinte: pais, não irritem seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha só que interessante. Engraçado que tem pai e mãe que não sabe que esse texto está na Bíblia, não. Vai fazer o culto doméstico. O pai e a mãe adoram fazer o quê? Filho, abre a sua Bíblia aí. O filho abre Efésios 6:1. O que está escrito lá? Honra teu pai e tua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe. Primeiro mandamento, promessa aí, para que seus dias se prolonguem na terra. Obedeça teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. É para obedecer. Viu aí, filho? É Deus que está falando. Quando você desobedece papai e mamãe, você não está desobedecendo sua mãe, está desobedecendo a Deus. Isso é pecado também. Filho. Mas Efésios 6 não para no versículo 1, não. Aqui estou trazendo liberdade para os filhos. Quem é filho aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus, filho. Aqui você também tem direito, assim como lá na Bíblia, no Novo Testamento, o próprio Jesus, numa época em que a mulher era destratada, tratada com violência e prioridade, Jesus e o Evangelho defendiam o direito das mulheres, mas defendiam o direito das crianças também. Você sabia que não é só filho que peca não, irmão? Mas quando um pai ou uma mãe irrita o filho, o pai e a mãe cometem pecado contra os filhos. Não para no versículo 1 não, filho. Filhos honram o pai e a mãe. Ei, continua a leitura, até o versículo 4 aí, Mas há pais que são autoritários e estão pecando feio. Vocês não têm noção do estrago que isso causa. Eu estava conversando com meu amigo Ednilson, ele é psicólogo também, atende lá no Rio de Janeiro, e a gente conversando sobre os casos dos pacientes, tantos transtornos, irmãos, transtornos obsessivo-compulsivo, de compulsões, de depressão, de ansiedades,
de fobias, e na maioria dos casos, desencadeados, originados, engendrados, por causa de paternidades autoritárias, paternidades omissas. Preserve a saúde mental e emocional do seu filho, não apenas para o hoje, mas para o futuro. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Pais, não irritem os seus filhos. Veja bem, uma rápida e pequena exegese aqui. Vai até que hora, pastor? Tem quantos minutos ainda? Hã? Mais 1 hora, oh que glória, brincadeira. Mais 25 minutos, vamos lá. Amém. Por que Paulo fala isso, irmãos? Vamos, uma rápida e pequena exegese aqui. Quando Paulo usa, a expressão que ele usa para pais, filhos, honrem os seus pais, lá em Efésios 6:1, o pais ali no grego, ele está usando o gouseisen, ou seja, é um termo aplicado para pai e mãe. Então, honra teus pais, não é só o pai do gênero masculino, mas é a mãe também. Mas o Efésios 6:4, não. O pais ali que Paulo usa é pátres. Pátres é pais do sexo masculino, ele está se referindo a homens. Quando Paulo fala, pais, não irritem seus filhos, ele está se referindo aos homens. Por quê? Porque naquela época neotestamentária, os pais, homens, em função de uma paternidade autoritária, eles, quando se aborreciam com seus filhos, eles batiam nos seus filhos. E não apenas batiam, mas eles levavam em praças públicas e davam a surra no filho, de arrancar sangue, para ensinar o filho, para que o filho se sentisse humilhado, constrangido, e pela dor ele aprendesse, não vou mais cometer esse erro, vou obedecer meu pai e minha mãe. E mais, a legislação romana, pela qual os judeus estavam inseridos, apesar de que aqui era em Éfeso, né? A legislação romana que governava, né, que o Império Romano governava o mundo, ela permitia com que os pais até não apenas abandonassem os filhos, não estou satisfeito com esse filho, não me agrada mais, não me obedece mais, cansei, não quero mais. Permitiu com que eles abandonassem o filho. Se fosse hoje, irmão, um pai era criminalizado. Hoje existe estatuto da criança e do adolescente. Naquela não existia não. E mais, os pais podiam matar os próprios filhos, irmãos. É isso mesmo. Os pais podiam matar os próprios filhos. Isso não era criminalizado. A legislação romana permitia, porque filho naquela época não tinha direitos humanos, era como uma propriedade, um gato, cachorro, uma vaca, um boi. Era assim. Filho era tido como propriedade. O apóstolo Paulo chega nessa época, faz um movimento de contracultura. Ei, eu estou indo contra a cultura. Não é assim que é para vocês fazerem. Eu sei que a legislação permite, a Constituição de Roma permite, mas não faz isso, porque Deus não permite. Não criem os seus filhos dessa forma, com autoritarismo, com violência, silenciando a subjetividade do seu filho. Não! A forma de você criar o seu filho é na disciplina e na administração de Deus, do Senhor, não dessa violência, como se pratica nessa cultura. Infelizmente, irmãos, ainda há pais e mães que praticam esse nível de autoritarismo, não de matar um filho, às vezes espancar, ou às vezes deixar um roxo, arrancar sangue, a menos que os pais, né, tenham síndrome de borderline, né, são explosivos e às vezes perdem autocontrole. Mas o fato assim de você determinar, impor coisas aos seus filhos sem ao menos ouvir a opinião dele, isso é uma forma de autoritarismo. E isso pode explicar o porquê os seus filhos, alguns filhos, não são engajados, não são comprometidos em seguir regras. Eu não entendo. Eu dou um sermão para o meu filho, eu explico, eu desenho, eu passo vídeo, eu mando, eu repito, eu faço de tudo. Meu filho não ouve, não obedece. Por quê? Uma das possibilidades, uma das explicações,
porque você está impondo. Mas é para o bem dele, é o melhor para ele, mas não é assim que se faz. Uma marca do autoritarismo, silenciar os filhos, não ouvi-los. E vou te falar aqui uma coisa, pais que silenciam os filhos, pais que não dão espaço para que os filhos discordem dentro de casa, filhos que são treinados, disciplinados, tá? A palavra disciplina, a gente vai ver na exegese aqui, disciplina não é bater, disciplina nesse texto aqui de Efésios 4, 6, 4 é paideia, é treinamento infantil, isso significa que é bater em filho. Disciplinar filho não é bater em filho, disciplinar filho significa literalmente, etimologicamente aí do grego paideia, é treinar o filho, e o treinamento infantil não precisa, e eu recomendo, e tem alguns amparos bíblicos aí, para dizer que você não precisa usar violência física, para violar a integridade física do filho, não precisa. Mas assim, há pais que silenciam o filho, de não permitir nem esse filho discordar, não há espaço dentro de casa, para o filho poder falar o que pensa, o que sente, não é, irmão, que o filho vai fazer aquilo que ele quer, não, você não vai deixar fazer aquilo que o filho quer, porque às vezes aquilo que o filho quer é mal para ele mesmo, você vai fazer isso, você quer o mal para o seu filho, sua filha? Não, mas pelo menos você precisa ouvir, respeitar esse ser humano, é seu filho, sua filha, não é sua propriedade, não é seu cachorro, seu gato, bem, se bem que lá em casa não vale muito usar essa metáfora, que o gato lá em casa tem muita regalia, muito privilégio. Às vezes minha esposa fala, meu amor, você quer comer? Eu falo, bem, eu já jantei, não estou falando com você não, estou falando com gato, com paçoca. Em casa a mulher fala com gato, Mas então, pais que treinam os seus filhos a se calarem, que intimidam os seus filhos, a eles não poderem dar opinião, olha só, fazem o mal, e gera também, por exemplo, em outros espaços como a escola, um comportamento também de anulação dos seus direitos. Imagine, o seu filho que está sendo treinado em casa a não abrir a boca, a não desrespeitar os adultos, a não discordar de ninguém, chega na escola, o professor cometeu um erro, corrigiu uma questão errada, o filho comparou a prova com um colega do lado, a mesma questão, o professor deu certo para o colega do lado e para ele deu errado, mas o filho na cabeça, eu não posso discordar de adultos, eu não posso confrontar o meu professor, assim como meu pai, minha mãe, meu professor é uma autoridade, eu não posso discordar, eu não posso dizer que eu penso o contrário e embasar a minha opinião com outras literaturas, e não apenas com esse livro que ele está usando aí, eu tenho outras literaturas, isso aí é uma. Aqui o cientista falou, não existe no mundo concordância unânime em todas as comunidades científicas, não existe. Tem cientista que diz que os dinossauros têm milhões de anos, tem cientista que diz que os dinossauros têm 10 mil anos atrás, e a gente vê algumas figuras, pelo menos um texto bíblico falando de uma figura aparecendo, um dinossauro em Jó. Existem comunidades científicas que dizem que o planeta tem milhões de anos. Existe comunidade científica, que nem é crente, científica, criacionista, não teísta, criacionista mesmo sem ser evangélico, mas criacionista, que diz que não, o planeta ele tem 10 mil anos. Outras literaturas também dizem isso. Quem diz que todo psicólogo concorda com esse respeito, a ideologia de gênero, que o pai e a mãe têm que deixar o filho escolher? Não, alguns psicólogos, outros não. Não há unanimidade nas comunidades científicas acadêmicas, não há. E aí quando o professor fala alguma coisa, o seu filho não se acha no direito de discordar. O seu filho, se sentindo injustiçado, não se acha no direito, não tem coragem de dizer, professor, professora, considera a minha prova, o senhor pode corrigir de novo, que eu pressuponho, que talvez a senhora, tenha cometido um erro aqui, porque o senhor deu certo na mesma questão, a mesma resposta, deu errado para mim,
E eu fui prejudicado, minha nota, né, ficou baixa aqui. Irmãos, veja bem, se o seu filho, a sua filha, conversar e te perguntar, e te interrogar e discordar, mas por que, pai, essa ordem? Por que, mãe, tem que ser assim? Não interprete isso como falta de respeito. Não interprete isso como uma afronta à sua autoridade, pai e mãe, não, pelo amor de Moisés. Seu filho não está te afrontando. Pelo amor de Moisés, comemore que o teu filho abriu a boca. Aí teve uns pais que falaram assim, nossa, mas esse menino, ele pergunta demais, ele questiona muito, às vezes eu nem sei responder, eu mando o menino, cala a boca, faz só o que eu estou mandando. Peraí, meu irmão, se você chegou nesse nível aí, pai, mãe, você está cometendo um erro, você não tem argumento, você não tem explicação para dar para o seu filho, para mostrar para o seu filho, que o teu comando, que a tua diretriz, é legítima, é para o bem dele, você não tem mais argumento, então, vá procurar mais argumento. Mas a última coisa que você deve fazer é silenciar e calar o teu filho, a tua filha. É um mal terrível que você está fazendo. Se você fizer isso com ele, quando ele chegar lá na escola, na faculdade, entre os colegas, morando numa república, a 1000 quilômetros de você, 1000 quilômetros, que os colegas da república fizerem coisas injustas, violaram os direitos dele, como é que ele vai ter coragem de reivindicar um direito dele? Como é que ele vai ter coragem de dizer, não, isso aqui está errado, eu não vou fazer isso, vocês estão me chamando para ir para esse lugar, mas todo mundo vai da república. Não, mas eu não vou, eu não sou Maria vai com as outras. Como é que você vai treinar o seu filho para ser firme assim, para ser forte assim? Você tem que começar dentro de casa. Não, filho, pode falar, filho. Aqui você tem espaço para discordar de papai e mamãe. Não é pecado discordar de papai e mamãe, não. Desde que essa discordância seja por meio de um diálogo respeitoso, cordial, lógico. Apesar dele não ser crente, mas Voltaire, um filósofo francês, diz o seguinte: posso não concordar com nada com o que você está dizendo, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizer. Assim tem que ser em casa, né? Então, trate o seu filho com devido respeito, educação, ouvindo, atentando para alguns desejos dele, irmãos. Uma vez eu, saindo do culto, crente gosta muito de pizza, depois do culto eu fui numa pizzaria com a minha família, e uma outra família também da igreja parou num carro assim, uns 10 metros, e a gente estava indo para a mesma pizzaria, e aí aquela criança de 5 anos começa a chorar, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né, caiu, está passando mal, eu fui lá, né, o que está acontecendo? Não, ela está chorando aqui por causa da roupa, que ela não queria usar essa roupa. Aí eu comecei a perguntar assim, mas por quê? Não, porque lá em casa é o seguinte, é eu que compro todas as roupas. Eu falei, sua filha, ela não pode escolher a roupa? Não, ela não pode escolher a roupa, porque eu sou dono de loja de roupa, então eu tenho 3 lojas, eu compro minha roupa tudo de São Paulo, então eu entendo de moda, então aqui quem escolhe a cor, quem escolhe o modelo sou eu, minha filha não queria com essa roupa, mas eu falei, não, eu que entendo de roupa, você tem que ir com essa roupa. Mas sim, mas sua filha não pode escolher o vermelho em vez do azul? Não, quem escolhe sou eu. Sua filha não pode escolher entre uma calça jeans e uma calça de lycra? Não, quem escolhe sou eu, é eu que mando. Ela é 5 anos, ela tem 5 anos, eu entendo mais e... Não, ali foi flagrada uma violência. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Não, não estou exagerando. Nós pais, irmãos, temos que ter um mínimo de bom senso. Sim, de criar autonomia nos filhos, de criar senso de responsabilidade, de criar resiliência, né, autoestima forte. Mas a gente tem que ter um mínimo bom senso de que há desejos, como eu falei na primeira parte da palestra, que a gente tem que frustrar, ok? Você tem que dizer não, mas há momentos você tem que dizer sim para o filho, mesmo você discordando. Eu prefiro camisa listrada. Tá bom, irmão, teu filho prefere camisa lisa, não há pecado nisso. Mas eu prefiro calça jeans, mas o teu filho prefere calça lycra, não há pecado, não tem problema nenhum. Não está fora de contexto.
Meu irmão, tu é vascaíno, meu irmão, vai sofrer, teu filho quer ser flamenguista, deixa ele, pelo amor de Moisés. Há situações, irmãos, que a gente tem que dar o direito de escolha aos filhos. E sim, a paternidade autoritária, ela também se caracteriza quando a gente comete um assujeitamento. Assujeitamento é um processo em que nós anulamos o direito de ser e de existir do filho. Tratamos o filho como um cachorro, como um gato. Apesar de que hoje, né, está meio diferente, né? Os adultos fazem as vontades dos cachorros e dos gatos, né? Minha esposa chegou, meu benzinho, comprei um biscoitinho diferente para você. Eu falei, como? Meu irmão, mulher já gasta fortuna com a ração cara importada, comprou um biscoito. Ela falou assim, você não gosta de comer um trem diferente? O gatinho também gosta. Ele falou isso para você? Como assim, um biscoitinho mais caro que um saco de 5 quilos de ração? Meu Deus. Então, irmãos, respeite o seu filho, sua filha, está entendendo? Há momentos de dizer não, mas há momentos que sim, que mesmo que você discorde. Uma coisa que acontece demais, a escolha de curso superior. A gente pensa que é coisa do passado, mas acontece no presente. Acontece. O pai é médico e quer que o filho seja médico. O pai é advogado quer que seu filho seja advogado. O pai é psicólogo, quer que o filho seja psicólogo, quer que faça uma faculdade. Ei, às vezes seu filho tem o direito de escolher um curso superior diferente. Uma vez eu faço atendimento online, atendo paciente de Vitória, e o irmão do paciente é médico. E o filho escolheu fazer nutrição, não escolheu fazer medicina. E para ele já tinha abandonado os estudos. E eu lutando ali, 1 ano de terapia, lutando até. Ele teve coragem, saiu de casa, tinha fobia social, né, recluso em casa, até que ele foi, rompeu, foi lá na UFS, fez, passou em nutrição. Aí foi dar notícia para a mãe falou, nutrição, isso dá dinheiro? Eu creio que você fizesse medicina. Eu falei, irmão, pelo amor de Moisés, mesmo que você discorde ou pense diferente, há momentos em que você sim, tem que considerar, respeitar, valorizar, apoiar o seu filho, a sua filha. Uma vez eu recebi um casal lá em casa, num consultório, o pai falou assim, meu filho é gay, é homossexual, eu chamo para jogar bola, não gosto de jogar bola. Eu falei, caramba, o menino gosta de jogar tênis. Quer dizer então que para ser homem tem que jogar futebol? Cara, você gosta de futebol, você foi criado na rua, o teu filho gosta de jogar tênis, qual é o problema do cara jogar tênis? Porque jogar tênis é homossexual? Não! Eu perguntei ao menino fazendo a minha cara, eu não sou gay, eu só gosto de jogar tênis, é diferente. Precisamos repensar em muitas imposições que fazemos. E para terminar, assertividade, paternidade assertiva. É aquela onde nós negociamos regras e limites, a gente não impõe, então nem 8 nem 80. Não estabelecer regras, fronteiras e limites é um erro, paternidade omissa disciplinar. Impor, mandar, você vai fazer isso, sem ouvir o filho, é paternidade autoritária. Como é que vamos fazer então? Negociar. Ouça o filho, olha, você tem que ter algumas tarefas domésticas, você precisa estudar todo dia, só ir para a escola não é suficiente, tem que ter um horário de estudo. O que a paternidade autoritária fará? Eu quero que você chegue em casa de manhã, almoce, durma e 3 horas da tarde você vai estudar, esse é o horário que você vai estudar, é de 3 às 4, tá? Mãe, mas eu gostaria de calar a boca, que quem manda aqui sou eu sou professor, eu que entendo, eu sou professor universitário, eu que entendo, você vai estudar de 3 às 4, mas está sol, mas eu queria descansar, não, cala a boca, faz o que eu estou mandando, isso é paternidade autoritária. Paternidade omissa, mãe, olha aqui meu boletim, eu sei que você é um bom aluno, reunião da escola, pai não vai, monitorar estudo em casa, piorou. Está com dificuldade de escola, vou pagar um professor particular para você, toma. Isso é paternidade omissa. O que a paternidade assertiva faz? Negociar. Filho, olha meu bem, você precisa estudar, tem um horário de estudo além da escola. Qual é o horário que você se sente mais tranquilo, mais confortável? Ouça a opinião do filho, da filha. Né? Em que horário você rende mais? Em que horário você consegue ter mais concentração para ler,
para estudar, para assimilar. É que horário? É de noite, é de tarde, é de manhã? Sim, irmão, podemos ouvir os nossos filhos, não impor, né? Questão de uso de celular que eu falei, nomofobia, um diagnóstico clínico, é o medo de você ficar sem a telinha, no caso celular ou televisão, nesse caso aqui celular, né? Quando não há limites, pode desencadear esse diagnóstico aí, entre crianças e adolescentes. Você tem que estabelecer limites. Agora vamos negociar, dialogar, começar a ouvir a opinião do filho, numa boa, né? Ofereça algo atrativo com seu filho em relação à questão do por meio dos jogos, né? Ele não vai ficar 24 horas no celular, você não vai permitir. Mas quando chegar à noite, o menino já estudou de manhã, já foi para aula de piano aqui na igreja, já foi para aula de inglês, de francês e espanhol, já foi para o taekwondo, para o muay thai, para natação, já lavou as vasilhas, já cuidou do irmão, já leu a Bíblia, já veio para o embaixador do rei, aí chega à noite, isso, botou o lixo para fora, deu ração para o cachorro, aí chegou à noite, né, já passou as 2 horas no celular, vai para a 3ª hora, ele vai fazer o quê? Aí você vai dizer, vai ler? Para, nem você não lê o livro do pastor Ricardo, que o pai saudável, filho saudável. Você vai mandar o filho ler? Para, tem que oferecer alguma coisa para esse filho, alguma coisa atrativa, se você não quer que ele fique 24 horas no celular. Outra dica de paternidade assertiva, assim, quando você precisar confrontar e corrigir, irmão, critique o comportamento, não a pessoa do filho. Imagine ali, né, a mesa de estudo do filho, ele deixou desorganizado, e caderno para lá, ponta de lápis, quebrada, e sujeira, e da borracha, e cola com a tampa aberta, e, enfim, deixou desorganizado. Como é que você vai corrigir esse filho? Não é chegar e falar, filho, você é desorganizado, pelo amor de Moisés. Não fira a identidade do filho. Quando você diz, filho, você está atingindo a identidade dele. Jamais faça isso, só se for para parabenizar. Aí sim, filho, você é inteligente. Aí beleza. Esse atributo pode colar na autoestima dele. Aí bacana, aí você está liberado. Filho, você é inteligente. Beleza. Aí pode falar. Agora, quando for algo para você corrigir, o filho tirou nota baixa na escola, você é incompetente, você é desatencioso, você é irresponsável, não entregou o trabalho na data prevista, e por isso vai perder ponto. Não faça isso. Não diga, filho, você é, quando o confronto for negativo, que isso detona a autoestima dele. Você tem que se focar, você tem que confrontar o comportamento. Já dizia Salomão, há palavras que ferem como espada. Quando você machuca a identidade do seu filho, você fere como uma espada. Quando você inicia a frase com você é, não faça isso. Então diga sobre o comportamento, filho, o teu comportamento, a tua atitude de ter deixado essa mesa desorganizada aqui, me deixa desconfortável, a casa está toda arrumadinha, não está em simetria com as outras, né, com a organização da casa, a casa está toda arrumadinha, só a sua mesa que não. Então, ajuda aí, né, mantenha a sua mesa arrumada, entende? Você deve corrigir o filho, a filha, deve, mas fale sobre o comportamento e não atinja a sua identidade. Combine consequências antes. Tem pai e mãe que costuma pegar o filho de surpresa com castigo. Imagina, a filha já tinha combinado de ir no aniversário hoje à noite. Aí vocês já tinham combinado uma regra dessa filha lavar o carro. Né? E você dá aí R$20 para ela lavar o carro. E aí ela não lavou, havia o combinado. E aí você chega do nada, você não lavou o carro? Não, então você não vai para a festinha de aniversário. Calma aí. Você combinou isso antes? Não, mas eu tenho que aplicar um castigo. Mas você combinou antes? Irmãos,
quando nós aplicamos um castigo, uma consequência, sem antes termos avisado esse filho, combinado com esse filho, que caso ele não cumprisse com alguma coisa, ele sofresse essas consequências, o filho recebe isso como uma injustiça. O filho se sente injustiçado. E isso pode criar no filho ira, rebeldia, chateação, ou desânimo, depressão, né, continuadamente. Então não faça isso. Quando você combinar regras, lembre-se de combinar as consequências também. Não só o que deve ser feito, mas o que vai acontecer com o filho, caso ele faça, combine reforço positivo, combine premiação para ele, e quando ele não cumprir aquela regra, já combine antes a consequência, ok? Horário de voltar para casa, o filho saiu com os coleguinhas, horário de voltar para casa, esse horário, já combine antes. Se você chegar no horário, você vai ganhar o prêmio e o direito de poder sair de novo. Você está aumentando a minha confiança em você. Agora, se você não chegar no horário depois, fora do combinado, qual é a consequência que você vai ter? Combine com o filho. Ficar um dia sem o celular, ficar uma semana sem... Combine antes. O filho já tem que estar consciente, ok? Esse é um primeiro princípio. Segundo, use estratégias alternativas à violência. Eu sou um adepto, eu tenho algum amparo bíblico e da ciência do comportamento para defender que para educar filho a gente não precisa bater, nem dar tapinha, nem chinelo, nada. Eu tenho uma filha de 11 anos que ela nunca apanhou. Eu tenho um filho de 17 anos que eu nunca bati nele. Eles não são delinquentes, não são desobedientes. Eu já tenho um filho de 25 anos que eu já bati nele. Eu não tinha essa maturidade que eu tenho antes, né, no início do meu casamento. Ele não se tornou um delinquente, não. Eu fui me corrigir, né, durante a jornada, mas ele tem algumas consequências, alguns efeitos colaterais disso, né? Então existem outras estratégias, né, não apenas com a fala, com a educação, com o reforço positivo. Você pode conhecer melhor essas estratégias aqui nesse livro. Vou correr aqui para terminar. Permita-o expressar suas opiniões e sentimentos, né? Mesmo que seja discordante de você. Imagine uma filha de 16 anos falar assim: pai, mãe, deixa eu dormir na casa do meu namorado. Qual é a sua resposta? Como é que agiria um pai ou uma mãe autoritário, gente? Uma filha de 16 anos, 15 anos, 16 anos. Pai, deixa eu dormir na casa do namorado. O quê? Pai autoritário, hein? Que não atinge o comportamento, atinge a identidade. O quê? Eu não criei filha para ser prostituta. Você quer ir para a casa do namorado para transar? Eu não criei filha para ter sexo antes de casar. E não quer o quê? Sua safada. Lógico que não. Mas pai, mas mãe, não, tenha conversa. Quem manda aqui sou eu. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você tem que seguir as minhas regras. Mas pai, minha mãe... E conversa encerrada. Nem comente isso com seu pai ou com sua mãe. Paternidade autoritária. Se essa filha tiver um pouco de proatividade, ela vai dar um jeito de transar com o namorado dela, nas suas costas, sem você saber. Não deu dessa vez, mas vai dar um jeito de transar de outra forma. Não é assim que se conduz. Como eu posso praticar empatia com meu filho, com a minha filha? Ué, filha, você está pedindo para dormir na casa do namorado? É a primeira vez que você faz isso? Você nunca pediu para dormir na casa do seu namorado? O que houve de especial, de diferente para você fazer esse pedido? Aí a filha vai falar: irmãos, criar filhos dá trabalho. Paternidade assertiva dá trabalho e te exige tempo e energia. Não é mais rápido você chegar e falar: ei, não vou deixar, isso é um absurdo que você está me pedindo, nós somos tudo crente, descendente
né, de Moisés. Então, e você não vai, porque eu não aceito isso. É mais rápido, com 2 minutos você encerra a conversa e já manda o seu veredito ali. Agora, fazer essa pergunta vai demandar mais tempo para esse diálogo, né, entre pai, filho e mãe. Aí ela vai conversar, vai dialogar. Depois de 40 minutos de conversa, você rodeando, contornando, o que houve, o que está acontecendo, é a primeira vez que você pede isso, você nunca tinha pedido, e vai, dialoga, aí 40 minutos depois de conversa, a filha se sentindo à vontade, porque você se preocupa com os sentimentos dela. Filha, mas e se você não for, como é que você vai se sentir? E se você for, o que você acha que pode acontecer lá na casa do seu namorado? Conversar, dialogar, colocar essa filha em reflexão, em autoanálise, dialogando, sendo empático e tal. Aí depois de 40 minutos de conversa, a filha vai e revela a verdade. Ó, pai e mãe, no fundo, eu não queria ir dormir na casa do meu namorado, mas a senhora sabe, né? Foi tão difícil eu conseguir um namorado, porque eu sou tão feia, eu sou tão gorda, tão magra, meu cabelo é tão grande, tão curto, eu sou tão negra, tão branca, eu tenho um nariz tão grande, tão pequeno, eu sou feia, mãe. Ninguém me quis na escola, as minhas amiguinhas, tudo teve namorado antes de mim. Eu acertei na loteria. Oh, que sorte que um menino enxergou alguma coisa boa em mim. Uma menina sofre de autoestima negativa, se autodeprecia. E ela falou assim: então, mãe, esse menino que eu dei uma sorte enorme, ele me pediu uma prova de amor. Ele sim pediu para eu transar com ele. É uma prova de amor, que se eu não fosse lá, ele ia terminar o namoro comigo. E mãe, quando ele ameaçou que ele ia terminar o namoro comigo, eu entrei em desespero. Porque imagina se ele terminar o namoro comigo, mãe. Meu mundo vai acabar, eu sou apaixonada por ele, meu primeiro namorado. Se ele terminar comigo, eu vou ficar para a titia. Igual a irmã da senhora, não tem a tia Maria, ela é igual a irmã da senhora que nunca casou, eu vou ficar igual a ela. Eu não quero, mãe, viver essa solidão, essa rejeição o resto da minha vida, eu não quero, mãe. Eu tenho medo. E aí esse pai e a mãe praticam empatia, você está vendo? Não é a safadeza da filha, não é a sem vergonhice da filha, não é a mau caráter da filha. Ué, pastor, então é para deixar a filha dormir? Lógico que não! Você está doido? Lógico que você não vai deixar a filha dormir com 15, 16 anos na casa do namorado. Só que você não vai dizer dessa forma e de cara para a filha assim: calma, irmão, calma. Você vai conversando, né? Você vai comendo para as beiradas, você vai dialogando e você vai compreendendo, praticando empatia, você vai ouvindo esse filho, essa filha. Aí você vai compreender com empatia, você vai se colocar no lugar dessa filha. Olha, ela está a ponto, irmão, mesmo sendo criada na igreja, ela está a ponto de cometer um pecado, ela está a ponto de ferir um princípio bíblico, ferir a sua lealdade, de cometer esse erro, mas existe uma justificativa. Olha como é que ela está sentindo, olha como é que ela pode sentir se perder esse namorado, a ameaça, a pressão. Para você não é nada, para você é fácil, mas para ela é uma grande pressão, o medo que ela está passando. Então olha só, você está vivendo esse momento com essa filha, uma experiência de profunda intimidade, onde você está ali conhecendo os segredos do coração da sua filha, onde ela está revelando aquilo que ela já revelou para as amiguinhas todinha, que todas as vizinhas, coleguinhas, amigas, todo mundo sabe. Ela está revelando para você, porque depois de 1 hora de conversa, você teve paciência dialogando e conversando com empatia, respeitando, ouvindo a opinião da filha. Ah, sim, filho, então compreendi que você está com medo, por isso você está a ponto de se entregar, mesmo você não querendo. Ah, eu entendi. Não, mas será que não existe outra alternativa? Será que esse menino realmente te ama? Será que vale a pena o seu amor? E vai conversar. Aí depois de 1h30 de conversa, porque educar filho dá trabalho, leva tempo, 1h30 de conversa, ela vai chorar, derramar lágrimas, junto com você vai dizer: realmente, papai e mamãe, esse menino não é para mim, não é uma boa pessoa para mim, esse menino não é digno da minha entrega para ele. Não vou fazer isso, não é verdade, não vou dormir na casa dele, aliás, vou terminar o namoro, vamos orar juntos.
Tudo bem, papai e mamãe, eu confio em Deus, que Deus vai levantar um outro rapaz que goste de mim, que me ame. Eu acredito que vou casar com o apoio de vocês. Amém. Então vamos orar, minha filha. Ah, glória a Deus. Depois de 2 horas, irmãos, 2 horas, você consegue influenciar de forma positiva, assertiva, empática a sua filha para não cometer esse erro e essa autodestruição na vida dela. Ela com compreensão, compreendendo da forma como você a tratou, sim, ela vai entender e não vai fazer isso nas suas costas. Aí, irmão, aquelas vasilhas que você tem para lavar, ficou sem lavar, aquele trabalho que você tinha para terminar do trabalho, você vai deixar para amanhã, aquela atividade da sua faculdade vai ficar sem fazer, porque educar filho dá trabalho sim, e demanda tempo e energia. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Queridos, se vocês precisarem ou souberem de alguém que precisa, faço também terapia online, orientação de pais online. Aí está o número aí do consultório. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, te agradecemos pelas preciosas contribuições da Tua Palavra, pelos Seus conselhos, por tantos textos bíblicos nos orientando como ser pais saudáveis. Oramos, Senhor, por nós e pelos nossos filhos. Nunca teremos um lar perfeito. Nunca acertaremos sempre e em tudo. Mas com a Tua graça, Senhor. Com o nosso investimento em estudar, em ler. Com o nosso investimento em querer sermos pais melhores, sim, colheremos os frutos. Pai, converta os nossos corações e os corações dos nossos filhos, e converta o coração deles aos nossos. Queremos reconquistar os nossos filhos. Para isso estamos dispostos a operar mudanças na nossa paternidade. Não queremos ser mais pais omissos, nem autoritários, mas queremos tratar os nossos filhos como eles merecem, de acordo com a disciplina e a admoestação do Senhor, para que eles não fiquem irritados nem desanimados. Nos abençoe nesta jornada, meu Deus. Abençoe a todos aqueles que ouviram aqui presencialmente, virtualmente, com essa palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar só um segundinho antes da turma tocar. Volta a tela, por gentileza. É só um minutinho só, irmãos. Só para eu falar dos livros aqui. Gostaria aqui de te indicar esse livro aqui, ó. Ah, pastor, não gosto muito de ler, não. Às vezes a gente não gosta de ler aquilo que não tem nada a ver com a gente. Mas se você for pai e mãe de filhos até 17 anos, isso aqui pode fazer uma grande diferença na sua vida. Porque o que eu escrevi aqui tem a ver com o seu cotidiano. Aí você vai se interessar de ler. Uau, é isso que eu precisava de saber, ó. Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, é um livro de 200 páginas. Eu confio tanto no conteúdo desse material, irmão, que se você ler e não encontrar a resposta que você precisa para lidar com seu filho, eu te dou uma consulta de grátis. Pode ligar para o consultório e agendar uma consulta que eu te dou para te orientar. Bem, esse aqui é o Curados pela Graça, né? Um material que eu escrevi que ensina como ser curado da depressão, da ansiedade, da autoestima negativa, do estresse, como lidar com medo, com as fobias, tudo pautado na palavra de Deus, na psicologia. Esse material usado em cursos, né? Em cursos de pequenos grupos também, sobre restauração das emoções da alma. É tremendo. Para você que é casado, ó, casamentos saudáveis. Boa parte das ferramentas que eu uso na terapia de casal, lá no meu consultório, eu coloquei nesse livro aqui, ó. As mesmas intervenções que eu faço lá, botei nesse livro aqui. Se você quer fazer o seu casamento se tornar saudável ou melhor do que já é, ótima leitura, você pode ler com o seu cônjuge, né? Vale a pena, é mais barato que um X-Tudo gourmet. Se você tem esperança de casar ainda na sua vida, ó, quem está ainda esperando aí, ó, quem está noivado aí, ó, curso de noivos, é um material também que eu ensino aqui, orientações
para que você não cometa erros no seu casamento e precise fazer terapia de casal comigo depois, viu? Então, lê isso aqui, coloque em prática que você vai ficar casado uma vez só, nem vai precisar casar 2 vezes, né? Porque você vai acertar no seu casamento. E esse aqui também é um livro sobre educação financeira. Eu também sou investidor na Bolsa de Valores, faço aplicação financeira, e é um material riquíssimo, muitos textos bíblicos sobre como administrar